Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Público sobre temas africanos. Desta vez eu e o professor Elísio Macamo vamos conversar sobre o Burkina Faso, a Aliança dos Países do Sahel e a presença russa nesta zona da África e sobre a possibilidade de desmantelamento do comando dos Estados Unidos para a África, o AFRICOM, e as consequências que isso poderá trazer para o reequilíbrio geopolítico do continente. Na segunda parte, vamos conversar com o escritor angolano Ondjaki sobre a novela gráfica que recentemente publicou em Portugal pela Caminho, feita em colaboração com o ilustrador António Jorge Gonçalves. O Tempo do Cão é uma fábula de amizade entre um guerrilheiro e um cão nas margens do lago Tanganica, no leste do continente africano. Passemos então ao primeiro tema. Quando Burkina Faso, Mali e Níger decidiram abandonar a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, em 2023, depois de golpes militares que derrubaram os respectivos governos e numa altura em que a organização regional procurava pressionar as novas autoridades a devolverem o poder aos anteriores eleitos, os três países criaram uma nova organização para garantir a defesa mútua em caso de ameaça externa. Desde então, tem-se falado de como as juntas militares desses países foram expulsando as tropas de países ocidentais, com a França à cabeça, para se acercarem a mais à Rússia e ao apoio do Afrika Korps, o nome dos paramilitares do grupo Wagner, desde que foram absorvidos pelo Estado russo. Na semana passada, a Aliança dos Estados do Sahel assumiu institucionalmente essa relação com o governo de Putin, com os ministros dos negócios estrangeiros dos três países, a participarem em Moscovo em reuniões com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov. A Rússia comprometeu-se a ajudar militarmente os três países a adquirirem armas e a treinar uma força de 5 mil soldados que será depois enviada para combater os grupos jihadistas na zona central do Sahel. Hoje consolidamos a nossa Irmandade em Armas, disse Lavrov, que a seu tempo definiu a Aliança do Sahel como uma demonstração dos três Estados para construir uma nova arquitetura de segurança na região. Esta Irmandade pode, no entanto, vir a contribuir para criar mais uma zona de fricção entre os interesses russos e chineses em África. Desde que assumiram o poder nos seus países, as juntas militares têm feito campanhas pró-soberanas para rever ou mesmo nacionalizar as concessões mineiras, principalmente de empresas ocidentais, mas também de empresas chinesas. A Rússia também está desejosa de conseguir chegar aos recursos minerais do continente. Professor, acha que isto será mais um fator de desestabilização do continente? Claro. As razões que explicam isso aí precisam talvez de ser expostas de forma clara. Para mim, os problemas africanos têm muito pouco a ver com a instabilidade, digamos assim, em termos de segurança. Portanto, tem pouco a ver com questões militares, tem também pouco a ver com questões materiais, embora todas essas questões sejam muito importantes. Tem a ver com a cultura política. O que esses três países precisam e não têm e não vão ter, pelo menos a curto e a médio prazo, é uma outra maneira de fazer política. Portanto, terem pessoas a governarem que aceitam que o seu poder seja controlado pela sociedade, pessoas que se submetem a leis, isso é muito importante, e pessoas que têm respeito pelos outros. Só essas três coisas, né? Mas são justamente as três coisas que nenhum país vai encontrar na Rússia, né? Então, para mim, cada passo que esses regimes dão em direção à Rússia são preocupantes, quer dizer, cada passo é preocupante e mostra até que ponto esses países estão se a afastar
da almejada estabilidade e segurança que procura. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Mali, o Abdoulaye Diop, disse em Moscou, na conferência de imprensa conjunta com os seus homólogos do Burkina Faso e do Níger, que a Aliança dos Estados do Sahel, e agora abro aspas, é uma realidade geoestratégica que veio perturbar os equilíbrios e agora junto das... e há muitas pressões das antigas potências coloniais ou ocidentais para tentar reverter essa realidade. Não deixa de haver aqui um pouco de verdade nisso, ou seja, esta aliança também veio desconstruir um pouco daquilo que era o peso, sobretudo da África aqui nesta zona do continente. De França aqui nesta zona do continente. Sim, há um cunho de verdade nisso, mas a questão sempre é a seguinte, António. Essa é que devia ser a preocupação dos africanos neste momento. Né? Porque, olha, eles podem desestabilizar a relação com os Estados Unidos e com a França, que são a sua maior preocupação. E eles podem desestabilizar isso, mas há uma outra relação que eles estão a desestabilizar e que me parece muito mais importante do que essa aí, é a relação com o resto do continente. Né? Por exemplo, eles abandonaram a ECOWAS, né? A organização regional. Eles praticamente estão de costas viradas com a União Africana. Justamente aquilo que, de facto, devia ser o fundamento, digamos assim, de qualquer procura de autodeterminação, se nós interpretarmos a sua ação nesses termos. Né? Portanto, o panafricanismo. Né? Quem sai derrotado no que esses regimes estão a fazer não são os Estados Unidos e não é necessariamente a França, talvez até nem seja a China. Mas é a solidariedade continental, é a coerência da política que se faz em África pelos africanos. Então, eu vejo de facto esse cunho de verdade, que de facto durante muito tempo a região foi objeto de interesses de uma certa parte do mundo e que, portanto, por causa disso aí há uma certa desestabilização da política geoestratégica. Mas lá está, essa é mais uma das limitações dos governantes africanos, que muitas vezes estão muito mais preocupados com aqueles lá longe do que com aquilo que o continente pode fazer entre si, em coordenação, em cooperação e em respeito também, porque não devemos deixar isso aí de vista, em respeito também pela realização do projeto de independência, né? Porque este projeto continua por realizar em todos os países africanos, mesmo aqueles países africanos como a Etiópia, a Libéria, não sei quantos que não foram diretamente colônias, né? Então, falta muito na classe política africana esta sensibilidade em relação à responsabilidade que tem em relação à própria história e a necessidade que há. A gente não precisa de exagerar muito a ideia do panafricanismo, mas é um mito fundador e precisa de ser respeitado, pode dar coerência àquilo que a gente faz. Havia todos uns sinais de integração liderada até pela União Africana, a ideia do passaporte africano, aquela ideia do passaporte eletrónico africano, ou seja, toda essa ideia de integração do continente, de repente em poucos anos, nos últimos anos, esboroou-se, ou seja, cada um por si, cada um a negociar bilateralmente com grandes potências, com a fragilidade que isso dá, ou então alguns a associarem-se com determinada potência, outros ligando-se a outras, e no fundo o que está aqui mais uma vez, são as potências exteriores a dividir para reinar, que foi sempre essa um bocado a história da África, não é? Sim, infelizmente foi sempre assim. É verdade que muitos desses momentos de maior cooperação e solidariedade depende muito da intervenção de algumas figuras, digamos assim, com uma certa importância. Por exemplo, esse momento que o António está a descrever teve muito a ver com Gaddafi, da Líbia. Né? E pronto, ele usava o dinheiro que tinha para promover isso aí. Mas sempre houve estas forças, não sei, centrífugas, sempre houve isso aí. A gente não pode negar
isso, e sempre houve a força das relações coloniais, né? Tanto os que foram colônia britânica, os que foram colônia francesa, sempre houve uma certa orientação nesse sentido. Mas nunca houve, tanto quanto eu saiba, nunca houve um momento como este que nós estamos a verificar agora com esses 3 países, né? Em que eles fazem uma ruptura mesmo clara com o continente, né? E praticamente é como se eles estivessem a colocar o continente todo no campo ocidental. Não é? Quer dizer, não faz sentido para mim. Então, este é um dos grandes problemas que a África enfrenta do ponto de vista político. E esse problema tem a ver, António, com aquilo que eu dizia logo no início. Você não pode ter pessoas a governarem que se colocam acima da lei, que não respeitam o seu próprio povo, e que julgam que o seu poder não pode ser controlado por ninguém. Eles são, digamos assim, uma representação mais notória dessa cultura política, mas no fundo é o que nós observamos um pouco por todo o continente, não é? Então o continente está no fundo a ser vítima não só desta ação irracional destes 3 ditadores, mas também a ser vítima da sua incapacidade de encontrar uma cultura política que possa respeitar o projeto de independência. De alguma forma, estes 3 países unem-se também porque estas juntas militares juntam-se também para sobreviverem, não é? Perante a pressão externa, juntam-se e lá está, e foram adiando a entrega do poder ao poder civil, que ainda não se sabe quando é que acontecerá nestes 3 países. O que também é um sinal de um retrocesso, ou seja, um regresso à África dos golpes militares que interrompiam sistematicamente os mandatos dos presidentes democraticamente eleitos. Isto é também um exemplo do que poderá ser a África nos próximos tempos? Sim, olha, a situação militar piorou nos 3 países. A situação militar piorou nos 3 países. Burkina Faso, Niger e Mali piorou. Por exemplo, algo pessoal, eu organizei uma conferência que devia ter lugar em Bamako no ano passado. Nós tivemos que mudar a conferência de Bamako porque houve um ataque ao aeroporto de Bamako. Sabe? E como a conferência era financiada por um organismo oficial alemão, do governo alemão, então eles puseram logo portanto, uma proibição de viagem para o Mali, né? E portanto ninguém com dinheiro alemão podia viajar para o Mali. Então nós mudamos isso para Moçambique, só que depois também Moçambique não pode fazer. E agora vamos fazer a conferência na Costa do Marfim, se não acontecer nada lá. Esperemos que nada aconteça na Costa do Marfim, entretanto. Sim, mas olha, a situação militar não melhorou nesses países. E para mim isso é uma forte indicação daquele ponto sobre o qual tenho insistido, que o nosso problema não é militar, o nosso problema não é de pobreza, o nosso problema é político e tem que ser abordado de forma política, e essa gente aí não está em condições de abordar o problema politicamente. E depois, olha, é bom não esquecer uma coisa, que nós estamos a ter um novo fenômeno de violência em África, né? É verdade que nós continuamos com as guerras civis e por aí fora, mas o que acontece nos Camarões, o que acontece na Nigéria, o que acontece mesmo no Congo, não é? E nesses 3 países, e em Moçambique, por exemplo, é sintomático de uma nova forma de violência em África baseada nos senhores de guerra. Sabe? E estes vão se multiplicando, sabe? Não tem uma estrutura sólida, claro, talvez a exceção de um M23 no Congo e não sei quantos mais. Em todos estes países aqui, o que a gente verifica
é que são grupos de senhores de guerra e eles é que fazem essa violência, não é? Então, a gente precisa de uma outra sensibilidade para lidar com isso. E essa sensibilidade tem que ser política, não pode ser militar, tem que ser política. Contrariando agora que tem que ser política e não militar, vamos falar do nosso segundo tema, que é essencialmente militar, mas também é político. No passado dia 3 de abril, o comandante do Comando Africano dos Estados Unidos, o AFRICOM, o general Michael Langley, compareceu perante o Comitê das Forças Armadas do Senado norte-americano para apresentar os argumentos que impeçam a administração de Donald Trump de acabar com o AFRICOM como estrutura e entregar o comando da atividade militar norte-americana em África ao seu comando na Europa, o EUCOM. Langley estava a apresentar os argumentos de defesa em causa própria. No entanto, a verdade é que as suas afirmações mostram que numa altura em que a geopolítica mundial está a ser redesenhada, muito por influência de Trump, disposto por vontade própria a desmantelar a ordem mundial que o seu país criou para o pós-guerra e liderou durante os últimos 80 anos, essa ideia de que os Estados Unidos poderão acabar com a AFRICOM da mesma forma que acabaram com a sua Agência Federal Humanitária Internacional, a USAID, assusta muita gente. O general Langley afirmou perante os senadores que os Estados Unidos não se podem dar ao luxo de desviar o olhar da África ou acabarão por sentir as consequências a curto, médio e longo prazo. Como disse o general, e agora passo a citar, a África continua a ser um palco central do qual os Estados Unidos não podem desviar o seu olhar. É o lar dos terroristas que se aproveita das condições em África para fazer crescer e exportar a sua ideologia. O ISIS, o Estado Islâmico, controla a sua rede global a partir da Somália, é onde o Partido Comunista Chinês trabalha ativamente para alterar a ordem baseada em regras internacionais como trampolim para se tornar hegemónico regionalmente. E é onde a deserção russa aproveita as oportunidades criadas pelo caos e pela instabilidade. Agora, para proteger a nossa pátria e os interesses dos Estados Unidos, temos de dissuadir estas nações e estes atores malignos dos seus objetivos no continente africano. Professor, numa altura em que os Estados Unidos, com o presidente Joe Biden, pareciam estar a prestar mais atenção ao continente africano, tentando contrabalançar o peso que a China ganhou em África nas últimas décadas, nomeadamente através de grandes iniciativas de infraestruturas, como o Corredor do Lobito, a administração Trump parece com vontade de prestar menor atenção à África. Na sua perspectiva, isso é bom ou mau para o continente? Essa é uma pergunta muito difícil. Quer dizer, naturalmente que seria bom que não houvesse presença militar estrangeira no continente africano, né? Mas, por outro lado, é preciso prestar atenção a algo que me parece estar fora da discussão neste momento, mesmo em relação à atitude da nova administração americana no que diz respeito à guerra, à agressão russa na Ucrânia, né? É que, olha, há um princípio, uma teoria de relações internacionais que parte um pouco da ideia de que existem interesses das potências, as grandes potências, e essas grandes potências fazem alianças, quer dizer, criam as suas zonas de influência como forma de vincarem o seu ascendente, né? Porque têm interesses que querem proteger e não sei quanto. Então, o que eu acho interessante, mas ao mesmo tempo curioso e ridículo, é que a administração americana tenha perdido consciência da responsabilidade que tem como superpotência, né? A sua atitude em relação à Europa, em relação à OTAN, revela um desconhecimento total do que é ser uma superpotência. Que é bom para nós, né? O que é bom para quem é adversário dos Estados Unidos. Então, nós podemos aqui partir do princípio de que os americanos estão num processo de se prejudicarem, né? Estão se a prejudicar a si próprios ao fazerem isso. Agora, o que o general Langley disse nessa intervenção que ele fez lá nos Estados Unidos, precisa também de ser contextualizado, não é? Porque ele fala dos interesses da superpotência apenas em relação a questões de segurança, não é? Ele inclusivamente diz que
num espaço de 20 anos, a ameaça terrorista em África passou de 2% já, não sei, 48%, por exemplo. 43%, sim. 43%, por exemplo, né? Portanto, há uma espécie de visão de túnel na forma como eles estão a abordar isto aqui. E, de novo, e aqui o António tem toda a razão quando diz que, olha, as questões políticas estão sempre presentes nestas coisas. Falta aos americanos uma visão política da sua presença militar em África, né? Portanto, e aí não me parecem estar a ser diferentes dos chineses e dos russos, não é? E era de esperar, pelo menos para alguns de nós que ainda acreditamos um pouco na democracia, ainda acreditamos um pouco no exemplo que as democracias ocidentais podem ser para nós, com todas as imperfeições que eles têm e com todas as más práticas que eles tiveram fora das suas fronteiras. Sabe, é preocupante. É preocupante para nós que isto esteja a ser perdido de vista, o que significa que a saída dos americanos, ainda que possa ser boa no sentido em que não teremos presença deles como força estrangeira, vamos perder ou corremos o risco de perder uma referência política normativa que faz muita falta no nosso continente. Professor, não temos tempo para mais, infelizmente. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte e passamos à nossa entrevista com o escritor angolano Ondjaki, pseudónimo literário de Ndalo da Almeida. Os 7 meses que Ernesto Che Guevara passou no Congo em 1965, lutando ao lado de Laurent Désiré Kabila para derrubar Mobutu Sese Seko, o ditador apoiado pelos Estados Unidos e pelas potências europeias, redundaram no fracasso. A falta de apoio internacional para a causa e as enormes dificuldades internas para superar a falta de organização e coordenação no terreno entre os diferentes grupos de combatentes ditaram esse final amargo para o Che Guevara e o internacionalismo cubano. No seu livro sobre a experiência, Congo, o sonho africano, Guevara é inequívoco na lucidez com que olha para essa experiência. Esta é a história de um fracasso. A história de um revolucionário que chega à África para ajudar a guerrilha contra o presidente apoiado pelos velhos interesses colonialistas aliados aos Estados Unidos e acaba por perceber a dimensão da sua incapacidade humana para superar o seu próprio mito revolucionário. O livro de Ondjaki e António Jorge Gonçalves tem pouco de mitologia e simbologia políticas, apesar de António Jorge Gonçalves desenhar caminhos, guerrilheiros, margens, céus e um cão como se fossem signos de tápias, uma espécie de talismãs nostálgicos, mas não deixa de ser romântico e revolucionário na sua abordagem, ao nivelar um personagem histórico da dimensão de Ernesto Che Guevara com um anónimo cão esfaimado nas margens de um lago africano. A amizade entre o cão vadio e o revolucionário vadio, tresmalhados nas margens de um lago, emerge de um ambiente hostil como se o verdadeiro sentido da vida estivesse nas pequenas histórias, nos pequenos gestos que igualam um homem e um cão, os seres humanos, a todos os outros seres. Ondjaki, muito obrigado por teres aceitado participar neste podcast. A história neste pequeno livro se conta estava escrita antes da colaboração ou foi mesmo um produto de colaboração com o António Jorge Gonçalves? Bem, muito obrigado. Não, foi nascendo, isto é, o resultado do livro que vemos hoje. O livro que vemos sempre é um resultado já trabalhado de um diálogo artístico, não é? A história é antiga, eu terei escrito a primeira versão em 2008 e o livro sai em 2025, portanto sim, houve trabalho meu entretanto, comigo próprio, mas o livro foi ganhando formato a partir do momento em que o António aceitou o desafio. Aqueles números que aparecem no fim da história são então umas referências a quando a história foi escrita e a quando foi reescrita, é isso? Sim, os números do fim são alguns momentos-chave da revisão, isto é, cada vez que eu ponho um número significa que concluí uma versão, uma edição mais, né? E, portanto a primeira que lá está é de 2008 e as outras são revisões profundas, não é? Mas desta vez o resultado que vemos afastou-se, mas muito,
do que era o texto original de 2008. É outra coisa. Daí que eu sempre insisto por dizer que este livro não é um livro do Onjaki com ilustrações do António, é um livro do António e do Onjaki. O que é que o António te fez? Para onde é que o António te fez levar a história? Olha, eu pesquisei muito pouco sobre aquilo. Digamos, eu não fui à procura de imagens, eu não conheço o Lago Tanganica, infelizmente eu nunca estive no Congo. Eu gostaria muito e gostaria de estar um dia, mas ainda não estive. Ele foi trazendo uma outra ambiência. Por exemplo, o cão para mim não tinha rosto, não é? Aquilo nasceu de essa ideia de escrever o livro. Eu estava a ver um documentário e aparece de facto um soldado que esteve nessa missão com o Che Guevara no Congo, e ele é que conta isso. A propósito de outras coisas, ele conta que tinham adotado um cãozinho e que aquilo era uma chatice, porque o Che mandava dividirem o leite, a água, a comida e tudo com o cãozinho. E eu achei aquilo tão... Mas não era por ser o Che, achei qualquer guerrilheiro adotar um cão, fosse quem fosse, achei interessante, não é? O Che, na realidade, o Che, nós é que apanhamos boleia do Che, não é o Che que apanha a boleia nossa. Esta é só a história da amizade entre um homem e um cão, ou queres que seja muito mais do que isso? Não, eu creio que na arte é difícil usarmos o é só, não é? O Guernica é só não sei o quê, os Ginásio de Maculusso é só uma história sobre alguém que... Não é? Creio que há outros transbordos, não é? Os artistas trazem as suas próprias margens. Eu achei muito interessante o que tu estavas a dizer agora antes, onde tu disseste que como é que é isso, né, de um grupo de pessoas lá, numa missão longínqua, etc. E se seria também um cão vadio, um guerrilheiro vadio? E eu fiquei a pensar nisso, será que o guerrilheiro e o cão seriam vadios? Não sei, mas há naquele instante de guerra, e em qualquer guerra, creio eu, seja na Ucrânia, no Congo, no Camboja, ou agora na Síria ou na Palestina, não é? Eu acho que a palavra amizade, a palavra afeto, a palavra ternura, a palavra companheirismo, elas ganham outra dimensão, elas ganham dimensão de montanha. De repente um vizinho vira um irmão, um pequeno gesto vira, sei lá, uma comoção, porque a guerra é horrível, não é? E é árida. Então eu acho que é isso que a gente quis trabalhar e que eu achei, realmente eu não fiz os desenhos, eu opino sobre os desenhos, mas eu não faço os desenhos, e eu achei que o António humanizou a história com a sua linguagem, que é o que eu acho mais importante, percebes? Não estou preocupado se o António desenhou a árvore que existia lá, eu nem sei se houve helicópteros ou não. O que interessa é qual é a versão do artista perante aquela história que nos é contada. E quem nos contou aquela história não foi o Che Guevara e, bom, acho que não foi o cão. Foi aquele soldado, um soldado que cumpria ordens, não é? Esse soldado que diz, nós saímos de um sítio, fomos bombardeados e todo mundo se esqueceu do cão. Todo mundo, inclusive o Che. E quando eles se encontram no ponto de reunião, porque há sempre um ponto previsto, né? Ele pergunta aos soldados, e o cão? E ninguém sabia do cão. E ele, Che, dá a ordem a alguém para ir buscar o cão. Porque a guerra é assim mesmo, as missões chatas são dadas a um subalterno, o chefe não vai, né? E ele vai lá buscar o cão, e presumo eu que todo lixado da vida, e vai buscar o cão, não é? Então é isso que me interessa, é um grupo de humanos que vai buscar um cão, pronto, que ficou lá perdido no meio do bombardeamento. Onde é que, olha, eu tenho aqui uma pergunta, espero poder formular a pergunta de forma clara, né? Que é o seguinte, eu acho que o artista sempre tem alguma intenção, mas depois fica um pouco ao critério de quem aprecia a produção artística encontrar o significado do que vê, né? Do que aprecia. Acha que essa articulação que faz entre o cão e o soldado em relação à amizade, em relação à humanização e por aí fora, que isso esgota o tipo de leituras que as pessoas podem fazer sobre essa amizade, sobre essa relação? Compreendo. Sabe, eu creio que é preciso levarmos em conta sempre, claro, o que diz, né? O lado de quem produz, um pedaço de arte, um livro, uma escultura também, um quadro, mas depois há a reação do leitor, não é? E eu creio que tanto eu como o António trabalhamos com, chamemos-lhe assim, umas margens de abertura
muito arejadas, né? É óbvio que haverá ali há uma proposta estética, porque a estética não está só no desenho, está na frase, está no silêncio. Por exemplo, esse texto de 2008 era um conto largo, era um conto muito mais denso. Portanto, do conto de 2008, eu creio que sobrou 20 a 15% do conto. E este é o livro que o leitor está a ver hoje, não é? Ou seja, eu tive que aceitar que tinha transformado um conto, porque há pessoas que chamam isto de poema visual, conto gráfico, novela gráfica, mas não estamos preocupados com isso. É o que é que você sentiu, o que é que o professor sentiu, o que é que uma criança de 8 anos, o que é que uma jovem, sei lá, de 18, 17 anos sente, né? Ao ler aquela história, e eu creio que nesse aspecto estou muito bem acompanhado pelo António, onde de facto nos interessa essa reação, ou seja, a arte como provocação. É claro que a história terá existido mais ou menos assim, o António deu mais uns toques, eu terei dado mais alguns toques, não é? Por exemplo, gosto da ideia do cantil, mas a ideia já estava lá, porque acho que o soldado diz que eles levavam, não sei se era água, às vezes também tinham leite no cantil. Então essa é uma informação que vem dali. A maneira como eu e o António colocamos o cantil, não é? Valorizando o cantil como uma coisa, o que é um cantil? O cantil detém uma quantidade limitada de litros ou de mililitros, litros não, de mililitros, né? De leite ou de água. Então, tanto o cão quanto os soldados, então o cantil, mas no fim o cão diz que o Che ou ele, agora não me lembro, um dos dois, deixou um cantil de saudade. Ou seja, a saudade não é mensurável em mililitros. Bom, eu não sei medir a saudade em mililitros. É óbvio que aí entramos no território poético, não é? Das provocações poéticas, e isso não é arrogância nem gabarulice, é, de facto, creio que eu peguei nessa ideia do cantil e o António também, não é? Então esse tipo de detalhes que eu acho que vão fazendo a literatura, não é? Agora, deixando totalmente permeável, bom, um cantil é hermético em princípio, mas deixando permeável para que nesse cantil caiba outras reações, a do leitor, a da criança, a do sonhador, não é? Portanto, não, eu creio que realmente há uma questão que é, há livros que provocam a nossa imaginação, e a imaginação a gente não pode nem medir em mililitros, nem, como é que se diz, constrangê-la, não é? Nem torná-la, né? E eu acho que isso é bonito nesse livro, né? Hoje um professor perguntava, mas aquele seu livro, eu disse, vosso livro, sim, aquele vosso livro, O Tempo do Cão, é para que idade? E eu digo, esquece essa pergunta, meu irmão, esquece essa pergunta, para que idade é que é o livro? Porque se há livro que eu não sei dizer, é esse, né? Agora, claro, eu entendo que é mais fácil, as pessoas ele queria uma resposta, dos 5 aos 9 e tal, mas não tenho essa resposta e fico feliz, né? Fico feliz. Acho que é mais uma provocação, não é? É uma provocação. Mas acho a resposta é excelente. Mas o autor, o artista, tem a possibilidade de limitar as leituras, se quiser. Olha, eu acho que às vezes há artistas que procuram, de certa maneira, vamos lá, não digo manipular, mas sugerir, não é? Um caminho ao leitor. Faz parte, digamos, não é? Digamos, da trama da ficção, a gente dizer, olha, eu sugiro que vás por aqui, por ali, não é? Eu acredito mais e conto mais com os leitores inteligentes e batuteiros, que não vão pelo caminho sugerido pelos autores. Eu acho que é mais interessante do que andarmos todos no mesmo circuito. Eu proponho num circuito e o senhor lê exatamente no circuito que eu propus. O mundo não cresce assim, não é? Então eu creio que não. Creio que há que contar com a inteligência. Isso nota-se muito nos leitores, do modo geral, claro, mas nota-se muito nas crianças, sabe? Quando vamos visitar uma escola e a criança diz, epá, naquele conto tal, tu tentaste fazer assim, mas eu fui mais além, ou fui para a esquerda, ou fui para a direita, né? Eu vi não sei o quê. Isso é a coisa que uma pessoa deve ficar mais feliz, não é? Que o seu livro continha em si a possibilidade de, podemos chamar reinterpretação, podemos chamar batota, podemos chamar, né? Eu acho que este é um projeto que se presta a isso. Há muitas reinterpretações. O ano passado conversámos sobre um cão tinhoso, o do conto do escritor moçambicano Luís Bernardo Noruana. Agora estamos a falar aqui de outro cão esfaimado, este cão do Guevara. O teu fascínio pelos cães como personagens literárias vem das fábulas, dessa ideia da lealdade ou da pureza da amizade incondicional da infância? Não, olha, vou-te dizer a verdade, eu não me tinha apercebido disso,
Não, disso no sentido enfim, do regresso aos cães, eu acho natural e eu acho que está-se a começar agora aqui a redesenhar, para mim, no meu caso, uma espécie de... É um fantasma coletivo, não é? Os cães sempre estiveram, e naquela altura falei-te um bocadinho também sobre os cães sempre estiveram nesse universo das nossas literaturas, e aqui estou a querer dizer as literaturas africanas de e em língua portuguesa. Há cães na literatura guineense e cabo-verdiana. Obviamente que há o cão tinhoso, digamos que seria o cão dos cães. Há cães em luandino, há cães em pepetela. Eu estou lembrado agora, também lembrei-me agora, no Quantas Madrugadas Tem a Noite, um livro meu, há uma senhora, a Cota das Abelhas, que vive numa casa com um cão gigantesco, mas que depois no fim ela consegue dominar, o cão domina. Portanto, eu creio que aqui, lá está, é o encontro forçado da literatura angolana com o momento da história, porque foi esse soldado do Che que contou essa história. Eu não sabia dessa história, digamos, não sabia até ouvir esse depoimento, né? Mas agora é o que tu dizes, mas porquê? Está bem, não sabias, e porquê que te chama a atenção? Por ser um cão? Epá, sinceramente, não é por ser um cão, é por ser capaz de gerar amizade, não é? É ser capaz de gerar um espaço e que eu pessoalmente diria expectável, porque eu estive na guerra dias e poucas horas e estava em casa, não estive diretamente envolvido na guerra, mas o que me parece é que a guerra, mas assim como a pandemia, nós sentimos isso na pandemia, não é? A pandemia pôs-nos num outro lugar espaço-temporal, mas um outro lugar humano. Nós agíamos uns com os outros de maneira diferente. E agora, pronto, já voltamos ao modelo de quero lá saber dos outros e quero lá saber se o meu vizinho tem água ou não, né? Eu sinto isso. Mas também há o espaço dessa amizade incondicional, que também é a amizade da infância, não é? Quer dizer, não se questiona, as pessoas estão e juntam-se porque sim, ou seja, por proximidade e não se julga, não é? Quer dizer, essa amizade da infância, que é também que é essa amizade entre um guerrilheiro e um cão. Eu creio que sim, não é? Eu acho que há portais que nos levam regularmente à infância. Tu agora deste exemplo de por exemplo, a imagem de um cão. A gente pode perguntar a uma criança, então, tu tens animais? E a criança diz, não tenho ou tenho. Qual é a pergunta que a gente vai fazer a seguir? Se é um gato ou se é um cão? Eventualmente poderá ser um passarinho, eventualmente poderá ser, sei lá, um peixe ou cágado. Hoje em dia também já há iguana, já há de tudo, há coelhos, há porcos, não sei. Mas, em princípio, né, os atores secundários deste nosso filme da sociedade urbana, ou é o cão ou é o gato, não é? Mas o cão, e o gato também, mas o cão abre uma porta logo para a infância. Não é? Mesmo que a gente não tenha tido o cão, o amigo teve, ou o vizinho teve, ou o avô teve, ou sei lá quem, ou tinha um cão na nossa rua que tu não gostavas, mas que ele aparecia. O cão é uma imagem regular em Luanda, não é? O cão existe na rua de Luanda, não há rua sem um cão que te persiga, um cão que te ladre, né? Então eu acho que sim, acho que são portais e por isso mesmo também é muito fácil, né? Há pessoas, agora eu estive em Portugal agora há pouco tempo e fizemos o lançamento em algumas cidades e vi que algumas pessoas foram atraídas ou por lançamento ou por livro, não são meus leitores, não são leitores do António, do Jorge Gonçalves, são leitores do cão. E também não são leitores do Che Guevara. Eles foram por causa do cão. Não, mas isso vocês fizeram. Não fizemos nada, nós não fizemos nada, nós deparámos-nos com essa história. Mas claro, eu entendo, né? Que os amantes dos cães, depois uma ligou-me a dizer que não podia ser assim, porque a filha desatou a chorar no fim do livro. E o que é que eu tenho a ver com isso? Desatou a chorar no fim do livro. Desatou a chorar no fim do livro, nem para as lágrimas. Estou a brincar. Estou a querer dizer, por acaso, eu achei que foi bom. Se ela desatou a chorar, quer dizer que o António e eu fizemos um trabalho razoável. Agora, isto aqui também presta-se, como é natural, sobretudo nos dias de hoje, a leituras políticas, né? E eu estava, por exemplo, a pensar nesta questão da aparente falta de solidariedade agora entre quem está à frente dos destinos dos nossos países e a própria sociedade. E nesse sentido, Sr. Jack ficaria chateado se alguém aparecesse com esse tipo de leitura e dissesse que está a documentar com este livro algo que já se perdeu, né? Que devia ser recuperado. Companheirismo, de solidariedade entre quem está em cima e quem está embaixo, né? Porque o cão é um cão pronto, rafeiro, né?
Então, Sim, sim. Ele já vivia ali abandonado, de facto, não é? Sim. Sim, não, e vamos lá dizer, de qualquer modo, um cão, ou mesmo um cidadão civil, em tempos de guerra, ao pé de um soldado é uma figura gigantesca, no sentido em que ele detém uma arma e, portanto, pode decidir sobre a sua vida, não é? Mesmo sobre a vida daquele cão também, não é? Isso já se vê nos filmes e na literatura e na vida real. Se o cão estivesse a sofrer, o militar podia tirar a arma e dar um tiro de misericórdia ao cão, como se faz com o cavalo ou com outros animais, não é? Não, a leitura não me ofende, não é? Eu creio que também há uma leitura também na escrita, e essa leitura das escritas, ela vai se fazendo por conjunto. Quando eu quero dizer por conjunto hoje em dia, uma pessoa como eu, e há outros também, obviamente, eu quando olho para o Gonçalo M. Tavares, eu quando olho para o Afonso Cruz, eu quando olho para o Pepe Tela, eu não posso olhar para um livro, eu vejo a obra do Pepe Tela. Então quando alguém me diz, não, mas o Pepe Tela nunca disse não sei o quê, ou nunca se bateu por este ou por aquele, eu digo, não, desculpe, o Pepe Tela é um escritor de obra grande, vasta, puzzle. Então a gente não pode pegar só numa obra e dizer que o Pepe Tela não abordou isto, porque o Pepe Tela está a abordar durante anos, não é? Eu não tenho os mesmos anos de escrita que o Pepe Tela, só começou nos anos 60, ainda na Casa dos Santos Império, etc. Mas, enfim, tenho 20 e tal anos de carreira e, portanto, também, digamos, há coisas que se notam, não é? Na minha abordagem. Eu defendo abertamente, por exemplo, a questão da Palestina. É uma das poucas questões políticas que eu falo abertamente. Não há coisas que eu não faço em território de Israel, há convites que eu não aceito por parte de instituições de Israel, mas isso é uma convicção minha política, não é? Portanto, acho que há questões políticas que se impõem. Mas, mais uma vez, a obra também se pode digamos, prestar a esse tipo de comparação ou não é? Mas não me ofende que a façam, não é? Digamos, não creio que não sendo, uma obra de leitura única, não é? De viés único, enfim, eu acho que a guerra ela é política, não é? A paz também é política e nós achamos que não. Tratamos a guerra como uma questão apenas bélica. A guerra não é uma questão bélica, não é? Nós vê-se no mundo às vezes, um está a falar de paz na Ucrânia, mas só convida um, que é o amigo dele, o outro faz reunião na Suíça e só convida também o amigo dele, não convida, quer dizer, isso o que é que vai acontecer? Os da guerra vão ficar ofendidos. Se você diz que quer promover a paz, mas só convida A e não convida B, ou vice-versa, está a promover qual paz? Não é? Você está a dizer ao outro, o meu amiguinho é este, você não é meu amigo. Portanto, creio que as histórias, sim, falam um pouco de tudo, não é? O próprio facto de a gente nesse livro não falar praticamente, se as pessoas prestarem agora especificamente sobre este livro, O Tempo do Cão, nós praticamente dizemos que, até digo, o guerrilheiro chama-se Guevara, eu até tirei o nome do Che, podia não ser o Che Guevara, mas pelos desenhos, pela localização e pela história, é óbvio que é o Che Guevara, não é? Portanto, porque queremos talvez dizer que o importante é isso, né? O importante são essas relações de solidariedade humana que não deveriam ser exclusivo de uma pandemia ou de uma guerra, não é? A gente devia se preocupar com a Palestina, com a Síria, com a Ucrânia, com a Rússia também e com todos os que estão em guerra, com o Iêmen, todos os dias, não é? Não só... Mas pronto, somos humanos, como dizia o outro, somos falhos, não é? Há um que dizia errare humanum est. Eu tinha um vizinho que dizia trabalhare humanum est, e depois conheci na Bahia um que disse preguiçare humanum est. Quer dizer, tudo é humano, não é? Tudo é humano, ok. Mas em determinados tempos temos que dar a mão de determinada maneira, não é? Nós neste momento, os nossos irmãos da Palestina precisam. Eles já não contam com mais nada. Só contam já com os nossos ouvidos e com a nossa boca para falar por eles. Então, bom, chato, é político, mas existe, não é? Temos que tomar lados, não é? Às vezes não o faço diretamente nas obras, faço mais nestes momentos, entrevistas, crónicas, etc., porque não é o meu estilo e eu não posso forçar também o meu estilo, porque eu, infelizmente, não queria que o meu estilo deixasse de ser literário para ser político, embora a literatura possa conter elementos, claro, políticos, não é? É impossível falar do humano sem referir o político. A tua relação com Cuba e com os cubanos tem a ver
tem a ver com essa influência cubana na história de Angola também, na ajuda ao MPLA e nos professores cubanos que tiveste também na escola. A tua relação com o Che era uma relação de herói de infância? Esses professores cubanos falavam dele? Olha, eu acho que sim. Do que eu me lembro-me de ter o Che como uma figura, sobretudo, eu não sabia muito sobre o Che, não sabia muito, mas lembro-me de às vezes falarmos sobre ele. Digamos, havia alunos na escola, agora estou-me a lembrar da 6ª classe, 7ª classe, para tu teres uma ideia, havia gente que referia, nós misturávamos as conversas todas, não é? De repente viste um filme de ficção científica, né? E trazias um herói, vamos dizer assim, um herói que não era um herói, mas naquela altura, devido à força do cinema americano, uma criança podia dizer não, o Rambo, né? De repente vinha o Rambo, né? Alguém dizia o Rambo. Depois vinha outro que era mais das literaturas e misturava e dizia não, vou chamar o Hulk, mas ele estava a falar do Hulk da Marvel dos livros, né? E era capaz de vir alguém e dizer não, vou chamar Che Guevara. Então, de repente, tu tinhas numa conversa o Hulk, o Che Guevara e o Sylvester Stallone na mesma conversa, quer dizer... Então, de certa maneira, sim, talvez o Che Guevara ocupasse um lugar para nós, de qualquer modo, claro, não era da Marvel, não era do cinema, e portanto era um herói real, mais real até que os outros, não é? Porque os outros são de cinema, são, digamos, construídos, não é? Eu creio que isso era interessante, mas não era por impingir, não. Eu lembro que os professores cubanos, eu tinha 2 professores que me foram mais próximos, afetivamente, não é? O professor Ángel e a professora Maria. Ele era professor de matemática e ela de biologia, e nós íamos à casa deles, etc., tornámos-nos amigos, mas o grau, para te dizer a verdade, o número de vezes que eles citavam um ou outro, não citavam muito, não falavam muito no Che Guevara, falaram muito mais, por exemplo, lembro-me no camarada José Martí, falaram muito mais em poetas, falaram muito mais no camarada presidente Fidel, do que propriamente dizer assim, impingir-nos coisas do Che. Se perguntássemos, eles falavam. Eles nunca vi uma professor cubano dizer sobre isso não falo, sobre aquilo não falo, não. Até sobre os americanos, eles falavam. E esse meu professor cubano, por exemplo, ele dizia, olha, atenção, os americanos têm coisas boas. E falava-se um bocado da vida civil dos americanos, de algumas coisas interessantes e tal. E depois, pronto, né, falávamos da política também, e aí malhávamos um bocadinho mais. Bom, Jackie, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite, por teres estado aqui. Foi um prazer. Como sempre. Eu é que agradeço. Um grande abraço para vocês. Boa continuação deste vosso programa. Obrigado. Outro abraço. Eis-nos chegados aos derradeiros minutos deste episódio. Como sempre, não nos despedimos sem deixar aqui as nossas sugestões, por isso a pergunta da praxe impõe-se, professor, o que nos traz hoje? Bom, eu trago hoje um livro que eu já tinha apresentado aqui no ano passado, mas na altura ele tinha sido apenas publicado em inglês. E agora a editora Tinta da China vai lançar, ou já lançou o livro que é do guineense, do grande guineense Carlos Lopes, né, que agora está na Universidade da Cidade do Cabo. E o livro é A Armadilha do Auto-Engano. Né? Muito bom. Eu usei o livro nas minhas aulas também, discuti algumas coisas com os estudantes. É muito bom esse livro e tem muito a ver com os temas que nós abordamos hoje. Né? Porque ele fala realmente desta relação entre a África e a Europa, no caso, e ele está em posição de saber do que fala, porque ele foi durante algum tempo, digamos assim, o diplomata maior para as relações entre a África e a União Europeia. Então eu queria realmente recomendar com toda a força a leitura deste livro, A Armadilha do Auto-Engano. O subtítulo é Uma visão crítica das relações entre a África e a Europa. Tinta da China.
Pela minha parte, e antes de deixar aqui a minha sugestão, assinalo o prémio conquistado por um livro que recomendei há uns episódios atrás e que acaba de vencer em Angola a 6ª edição do prémio DST Angola, Camões 2024. Trata-se de Coelho, o pássaro trocista, de Jorge Arrimar, editado em Portugal pela Guerra e Paz. O prémio, concedido pelo júri, é presidido por José Mena Abrantes e composto por Amélia da Lomba e David Capelenguela, foi entregue na segunda-feira, em Luanda. Quanto à sugestão que trago esta semana, trata-se de um livro que foi editado em Portugal esta semana pela mesma editora, Guerra e Paz. Chama-se Um Pássaro na Lua e é o terceiro romance do poeta angolano José Luís Mendonça. Um romance político-poético sobre o 27 de maio de 77 e as consequências dos milhares de mortes que ainda se sentem na sociedade angolana. E aproveito para chamar a atenção para a entrevista que fiz ao autor para a edição desta sexta-feira do Suplemento e do Público. Dito isto, só nos resta despedirmos de todos os que acompanharam mais este episódio de Na Terra dos Cacos. Obrigado por nos escutarem. Professor, como sempre, foi um prazer conversar consigo. Um abraço, até à próxima. Prazer foi todo meu. Outro abraço. Até a próxima. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.